Bom dia, Nadilson. Bom dia a todas e todos os ouvintes e telespectadores, né, do Diário do Gurgué. Estou muito satisfeito de começar a semana conversando com todos vocês aí do sul do Piauí, especialmente por a transmissão ser a partir de Bom Jesus, que é uma cidade que eu aprendi a gostar. Tenho amigos muito grandes e do coração aí na cidade. Eu tenho muito respeito por aquilo que Bom Jesus representa hoje em termos econômicos. O Vale do Gurgué, de uma maneira geral, o sul do estado, de uma maneira geral, representam para o nosso Piauí. Olha, Nadilson, eu sou natural aqui de Teresina, né? Meus pais, minha mãe é de Parnaíba, meu pai é de Palmeirais, depois uma parte da família foi para Angical, hoje está um pouco espalhada. Eu tenho uma formação em ciências sociais, né, fiz mestrado e doutorado em ciência política, sou professor da Universidade Federal do Piauí, aqui do Departamento de Ciências Sociais, já fui pesquisador, né, do CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa Científica do país, fui coordenador do curso de Sociologia, coordenador do mestrado em Sociologia aqui da Universidade Federal do Piauí, que eu ajudei a criar, e, além da minha carreira acadêmica, fui secretário de Educação do prefeito Silvio Mendes entre os anos de 2005 e 2010, secretário de Planejamento do nosso saudoso prefeito Firmino Filho entre 2013 e 2017, e de 2017, do final de 2017 a 2020, até o ano passado, meados do ano passado, eu fui diretor de uma instituição do terceiro setor, a Comunitas, em São Paulo, né, uma instituição que trabalha com a melhoria da gestão pública em todo o país. Então, tive a oportunidade de conhecer o país todo, né, nos anos aí de 17 a 2020. Essa é um pouco da minha história. A gente pode conhecer um pouco da sua história de vida, também um pouco da sua experiência na administração pública, né? Uma vasta experiência na administração pública. Professor Washington Bonfim, como é que surgiu essa possibilidade de sua pré-candidatura ao governo do estado do Piauí? Olha, eu tenho, por essas andanças, por esse trabalho que desempenhei, especialmente aqui na prefeitura de Teresina, depois em São Paulo, mais recentemente, eu aprendi a ver que a gente pode avançar muito, né? Compreendi mais ainda que a gente pode avançar muito em termos de desenvolvimento, em termos de redução de desigualdade, em termos, né, que se degladiam, um ligado ao governo do estado, outro ligado mais ao governo federal, através, né, da liderança do senador, hoje ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. E o que eu percebo é que esses grupos não conversam com a nossa população, eles conversam com eles próprios. Há enormes estruturas em andamento, mas fazendo força durante esse período de pré-candidaturas, mas sem conversar com a população, né? Se conversa com lideranças, isso é importante, se conversa com os prefeitos, é mais importante ainda, mas acho que há um vácuo de ideias. E a gente tem diante, e o sul do Piauí é muito emblemático, né, muito importante nisso, a gente tem uma oportunidade de desenvolvimento enorme no nosso estado, através daquilo que acontece hoje aí em termos da agricultura, né, do agronegócio, e através também da questão do desenvolvimento sustentável. E eu acho que é isso que falta ao nosso estado hoje. Eu queria ser essa voz, falar sobre desenvolvimento, falar sobre emprego e falar sobre a vida da nossa gente. Eu fico pensando, por exemplo, no ano passado eu tive aí em Bom Jesus e presenciei um fato muito desagradável. Eu estava com um grande amigo, hoje presidente estadual do PSDB, a gente fazia uma visita ao ex-prefeito Marcos Elvas, que é um amigo do coração, e ali perto da igreja, alguém foi assassinado. Eram 3, 4 horas da tarde, um jovem, né? A gente basicamente viu isso, né? Estava passando, assim, aconteceu, né? Muito pouco antes do que a gente viu, do que a gente passou.
e estava a mãe do rapaz e uma mulher com um filho nos braços, certamente a esposa desse rapaz, e ele foi assassinado à luz do dia, né, em plena Bom Jesus. E isso me mexeu muito, me comoveu muito, porque na realidade é um retrato do que está acontecendo com a nossa juventude, que se envolve no tráfico, que, né, tem poucas oportunidades de estudo, que tem poucas oportunidades econômicas, e eles são o nosso futuro. Então, é, essas cenas, né, ver isso acontecendo me, me mobilizou do ponto de vista, né, político, também me mobilizou do ponto de vista político para interpretar que há algo que eu possa fazer, que eu possa dizer, que eu possa construir junto com a população, né, de todo o estado do Piauí, para construir políticas de ensino médio mais consequentes. O governo do estado do Piauí tem 2 bilhões de reais para investir em educação, recursos que vêm de uma demanda judicial contra o governo federal. Por que não investir pesadamente no ensino médio, né? Na mudança do ensino médio para qualificação profissional, requalificação profissional, né? Para todos os aspectos que façam com que a nossa juventude tenha perspectiva, né? Tenha emprego. As famílias hoje se sentem desamparadas, né? Isso que eu acabei de relatar tem a ver também, e mais ainda, né, com a questão da violência, do tráfico de drogas, né, que foi o que me foi dito, que foi a causa, né, da morte do rapaz, né, do assassinato do rapaz. Então, essas coisas, elas precisam ser discutidas, e acho que tenho a missão, né, quero conversar, construir o Piauí com cada um dos piauienses e conversar sobre essas alternativas: desenvolvimento sustentável, apoio à juventude no sentido do emprego, e também da questão, né, do desenvolvimento dos potenciais da nossa gente, né? Através do agronegócio, através do comércio, né? Quer dizer, aí a região de Bom Jesus tem, por exemplo, no campus da UFP, né, a maior concentração de doutores que existe, né, uma das maiores concentrações de professores e doutores que existem no país, e a gente precisa transformar isso em melhoria, né, de qualidade de vida para a nossa população. Olha, eu acho que, como todas as gestões, há muitos acertos. Eu acho que há um empenho, né, em acertar, mas esse empenho não tem sido traduzido em resultados efetivos. Eu acho que, como eu disse, a questão do ensino médio, ela precisa ser melhorada. Isso afeta diretamente a nossa juventude. A questão da segurança pública, como eu acabei de comentar, é hoje talvez o maior problema da nossa sociedade, né? Quer dizer, os nossos jovens estão no tráfico de drogas, a gente vive inseguro, a gente vive sem acreditar, né, que possamos sair de casa, né, de maneira livre, tranquila, né, ter a nossa segurança física preservada. E a gente precisa melhorar a questão dos índices de desenvolvimento econômico e reduzir pobreza. A gente vive um tempo muito complexo, um tempo de carestia, um tempo de desesperança, um tempo de questão educacional muito, por exemplo, para os pequenos, para as crianças, para aqueles que têm, né, idade de ensino fundamental, existem dificuldades, né, em termos de saúde. Por exemplo, aí no caso da região de Bom Jesus, o Hospital de Bom Jesus, né, não atende, o Hospital Estadual de Bom Jesus não atende de maneira adequada a população de toda a região. Então, a gente precisa avançar em relação às conquistas que houve, eu não nego, mas precisa também, né, trabalhar no sentido de apoiar essas áreas que são hoje críticas, né? Saúde, educação, né? A questão da segurança pública, o apoio aos nossos jovens e a questão do desenvolvimento sustentável. Eu falo sempre, né, que a gente tem um compromisso com o futuro. E o nosso futuro, o Piauí tem hoje, né, em face da questão da mudança climática, aconteceu há pouco tempo, agora no mês de novembro, né, a COP26. O mundo, nos próximos, até 2050, vai abandonar a gasolina, o diesel, esses combustíveis que são derivados do petróleo. E vai apostar, já está apostando, né, em energias renováveis. E a nossa principal riqueza é a energia renovável. Nós temos sol, nós temos vento. Já somos o primeiro, né, grande produtor
no país de energia solar, somos um dos 5 maiores produtores de energia eólica e a gente precisa, né, fortemente investir nisso, organizar o Estado, né, para que a gente possa se aproveitar desse novo petróleo, se aproveitar no bom sentido, para trazer riqueza, para trazer emprego, para trazer qualificação, para trazer segurança, né? Quer dizer, nós vamos ter a oportunidade de ter recursos como nós nunca tivemos, né, para a nossa população. E o governo do Estado precisa ser líder disso. O governo do Estado, o próximo governador, precisa ter a exata consciência de que esse é o nosso futuro, a exata consciência de que, através desses recursos, nós podemos mudar a realidade de dificuldade da nossa população. Professor Washington, agora fazendo um paralelo, como o senhor vê o Piauí hoje e como o Piauí poderia estar? Eu creio que a gente poderia ter avançado mais na questão da educação e principalmente no apoio aos municípios. Eu ajudei muito a administração do ex-prefeito Marcos Elvas, estive muito perto dele, como já disse, ele é um amigo do coração, e vi, né, as agruras pelas quais os prefeitos passam, né, em relação à questão de recursos, em relação à questão de infraestrutura, em relação à questão de ensino médio, em relação à questão, por exemplo, da infraestrutura de saúde. Então, o Piauí precisa, a estrutura de gestão do Estado, ela precisa focar nas pessoas. Ela precisa entender que a principal razão de ser do Estado é o bem-estar da nossa população, e não o bem-estar de alianças políticas, né, de grupos políticos que, de alguma forma, circundam, né, que estão em torno dessa administração. Então, acho que o Piauí sofre muito com essa questão do atraso político, sofre muito por não escutar a sua população e pode avançar muito com uma gestão mais eficiente, com uma gestão que foque nos problemas da população e que, né, como eu disse anteriormente, veja, né, que nós estamos num mundo em transição e por uma transição que nos favorece, de vez que a gente tem, né, a matéria-prima para essa virada, né, no jogo da energia, né, para energias renováveis que a gente está vivendo. E uma outra coisa que eu acho que é importante, assim, o governo do Estado falhou muito, né, no apoio ao agronegócio, falhou muito no apoio à agricultura familiar. Então, acho que há uma oportunidade enorme, né, de estreitamento dos nossos laços, né, dos laços governamentais, né, com o empresariado, né, com o empresariado grande, com o empresariado pequeno, precisa, né, criar as condições para que a gente possa gerar mais emprego e mais renda para a nossa população. Então, a minha visão é essa: a gente precisa, né, ter gestão melhor, mais próxima da população, dos interesses da população. Eu não digo apartada da vida política, porque isso é impossível, eu não sou, até por profissão, eu não sou uma pessoa que, né, joga pedras na política, nos políticos, mas os interesses da população precisam vir em primeiro lugar. E é isso que eu quero dizer durante esse período eleitoral. Nós precisamos de uma alternativa, e eu me coloco humildemente como alternativa ao governo do Estado para estreitar essa conversa. Cada um dos piauienses precisa ter voz e precisa chegar, né, à administração pública, precisa dizer das suas necessidades, né, antes dos políticos. Ou fazer com que os políticos sejam voz não deles próprios, mas próprios voz da população. Professor Washington, como é que está essas negociações, essas conversas, para que possa ser viável a sua candidatura realmente no futuro? O senhor já tem uma agenda, já vai visitar os municípios, sul do estado, o extremo norte. Como é que está essa conversação para realmente viabilizar essa pré-candidatura e passar para uma candidatura? Olha, eu só discordaria de você, que eu acho que a candidatura já é viável. A semana passada a gente teve uma notícia muito boa em relação ao nosso desempenho em pesquisas eleitorais. Eu filiei, está fazendo hoje exatamente uma semana. A gente já pontua bem nas pesquisas. Eu acho que a população sente, né, a necessidade de ter uma alternativa. Eu me coloco novamente, humildemente, como sendo essa alternativa. E eu acho
tenho plena convicção da viabilidade da minha proposição. Em termos políticos, que é o que você colocou, a gente vem fazendo conversas. Agora, né, logo depois dessa entrevista, eu vou ter um café da manhã com o Rony Lustosa, que é o presidente estadual do DEM, que é um dos líderes dessa união, né, do União Brasil, que vai nascer aí, né, nesses próximos meses, né, resultado da união do DEM com o PSL. Então a gente tem conversamos há 15 dias atrás. Logo mais à tarde eu tenho uma outra conversa, e temos estreitado muito nossas conversas com o ex-senador João Vicente Claudino. Nós temos conversado muito, vou saber dos planos dele. Ele deve se filiar ao Podemos, está, né, muito empolgado com a candidatura do Sérgio Moro, então vamos conversar. Tem uma conversa marcada com o presidente estadual do PDT para amanhã, o vereador aqui da capital, Evandro Ide. Então, nós estamos nesse momento de conversas intensas, né, para montar uma estrutura, né, que olhe para os projetos do Estado, que olhe para essas oportunidades de desenvolvimento que a gente vive, né, de maneira muito objetiva, e queira marchar juntos, né, dentro dessa perspectiva de ser uma alternativa. Então, não tem faltado da minha parte a percepção de que a gente precisa alargar esse discurso, que a gente precisa, né, ter novos parceiros, mas construir essas parcerias em cima desse projeto de desenvolvimento do qual eu falei, né, que foque no destino da nossa juventude, que foque na questão da segurança pública, da saúde pública, especialmente foque na ideia de ter desenvolvimento, porque com desenvolvimento vem renda, com desenvolvimento vem emprego, com desenvolvimento vem bem-estar. E, novamente, eu quero insistir nisso. Assim, o sul do nosso estado apontou, né, para a questão do desenvolvimento com o agronegócio, e a gente tem uma nova grande oportunidade com a questão das energias renováveis. Professor Washington, para encerrar aqui esse nosso bate-papo, diga para a gente, diga para o piauiense, diga para a população do sul do estado, as pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir, como fazer um Piauí melhor para os piauienses. Eu acho que te agradeço pela pergunta. Eu penso que a gente precisa conversar com a nossa população. Já disse, né, quero ser uma alternativa de diálogo e de solução para os problemas do nosso estado. As duas grandes estruturas que estão colocadas, com as duas, né, pré-candidaturas do lado do governo estadual, do lado do governo federal, do governo Bolsonaro, não representam, né, hoje nada além dos seus próprios interesses políticos. Eu quero construir, né, um histórico de mudança desse Estado, fazendo uma gestão focada no desenvolvimento, numa gestão pública, numa máquina pública que sirva diretamente à população e baseada no diálogo. Insisto, a gente tem que olhar para o futuro com otimismo. Nós nunca tivemos a nossa história atual, no mundo inteiro, aponta para aquilo que nós sempre esperamos: ter uma alternativa, uma matéria-prima, né, que transformasse a nossa vida, né, econômica. E nós temos, nos é de graça, é o nosso sol, são os nossos ventos, são as terras do Cerrado. A gente precisa tratar isso com muita responsabilidade. É essa a minha mensagem para o povo do Piauí, é essa a minha mensagem para o povo do sul do estado do Piauí. A gente precisa aprender, por exemplo, com o exemplo de administrações como a do prefeito Marcos Elvas, que saiu extremamente bem avaliado, que saiu, quer dizer, deixou saudade na administração da cidade, pelo empenho dele, pela capacidade de trabalho, pela capacidade de olhar sempre para os interesses da população. Creio que até que pagou um preço em função disso, mas nunca abandonou o interesse do bom-jesuense, nunca abandonou o interesse da população do sul do estado para fazer qualquer tipo de conversa política, aliança política que não fosse baseada nos princípios de uma boa gestão, baseada nos princípios de uma gestão comprometida com seu povo. Eu tenho isso
né, quero representar isso para o governo do estado do Piauí nessa campanha e não tenho a menor dúvida de que essa nossa palavra vai chegar em todo o estado. Esse final de semana eu tive em Angical, né, vou iniciar essa caminhada, né, por todos os lugares, vou aí ao sul do estado, conversar com produtores rurais, conversar, né, com os pequenos comerciantes, conversar com os sindicatos, né, conversar com os professores. Bom Jesus, por exemplo, tem um enorme exemplo, e que bom que o atual prefeito manteve grande parte, né, das conquistas, né, do ponto de vista político-administrativo, das conquistas que foram realizadas, né, na educação do município de Bom Jesus. Eu me sinto muito feliz com esse exemplo, né, que o atual prefeito Nestor Elvas dá, né, de continuidade administrativa numa área tão importante, né, quanto é a educação para toda a região sul do estado. Então, é essa mensagem, a gente colocar os interesses da população acima dos interesses políticos, e aí, em Bom Jesus, eu insisto nisso, vocês tiveram uma gestão que fez isso, insisto também, talvez tenha até pago um preço político em função disso, mas extremamente bem avaliada, porque nunca abandonou a população, nunca deixou de estar perto da população em função de interesses políticos. É isso que a gente quer para todo o estado do Piauí. O ex-prefeito Marcos Elvas, inclusive, tem o seu nome aí também cogitado como um possível pré-candidato a deputado. Nós conversamos com o ex-prefeito Marcos Elvas há alguns dias, mas ainda não está nada certo, mas é uma possibilidade. Né? Inclusive o eleitorado, as pessoas pedem, né, que ele seja candidato a algum cargo, como deputado estadual, federal, mas aí não tem nada certo ainda. Mas é um bom nome também, bem avaliado, e que, se for candidato também, vai trazer força para o seu grupo político. Falei com o presidente estadual do PSDB, o Luciano Nunes, tivemos uma conversa rápida e manifestei para ele o meu desejo, né, de ter, né, apoio do PSDB. Né, existe uma sinalização de saída do ex-prefeito Silvio Mendes do partido para o PP. Eu fui lá renovar o meu compromisso, né, de amizade, meu compromisso de ser uma alternativa junto com o PSDB, e sonho de marchar junto politicamente nesse projeto com o ex-prefeito Marcos Elvas. Ele, insisto, ele honra muito a história político-administrativa do nosso estado, fez uma das melhores administrações, né, que o Piauí já viu, né, reconhecida pela população, eu não tenho a menor dúvida disso, e creio que poderá ser um marco, né, importante tê-lo como candidato, né, nessas próximas eleições, para levar essa palavra, né, de gestão séria, para levar essa palavra de gestão comprometida, e eu teria muito orgulho de marchar com ele, né, junto, né, nessa tentativa, nessa ideia de mudar o estado do Piauí. Professor Washington Bonfim, quero agradecer mais uma vez pela sua participação aqui no Diário do Gurgueia e deixamos aqui o espaço sempre aberto. Quando precisar, quando estiver aqui na região também, quiser conhecer nossos estúdios e conversar com a gente mais uma vez ao vivo, o espaço está aberto. Tenha uma excelente semana, uma excelente segunda-feira. Eu vou estar por aí, sim. Eu agradeço muito e, como eu disse, eu estou muito satisfeito de iniciar essa semana conversando com o povo do sul do Piauí através aqui do Jornal Diário do Gurgueia. Muitíssimo obrigado. Uma boa semana para todos nós. Um abraço, professor Washington Bonfim. Nós conversamos agora, você está acompanhando a gente agora. O Bonfim, ele que é um pré-candidato a governador do estado do Piauí. O professor Washington Bonfim, que tem uma vasta história de conhecimento de ações aí na administração pública e vem se colocando aí como uma alternativa ao governo do estado do Piauí. E é sempre bom, é bom a gente tá aqui trazendo para você, que é principalmente você do sul do estado do Piauí, que nos acompanha, é bom trazer essas notícias, trazer essas ideias novas, novos nomes, pessoas que se colocam aí como alternativa para governar o nosso estado. Nós que estamos vendo aí já uma polarização muito grande entre o grupo de Ciro Nogueira e o pré-candidato representando o atual governo do estado do Piauí, né, representado
pelo governador Wellington Dias. Então são duas potências que polarizaram essa disputa, mas existem novos nomes surgindo, como o do professor Washington, e outros nomes também que estão se colocando como alternativa. A política é isso, a política são ideias, a política é alternativa, né? A política é você ter opções, né? E para governar o nosso estado, que é um estado tão rico, mas um estado que precisa tanto de mais investimentos, né? Principalmente na pessoa, no cidadão, no ser humano. Então, é bom a gente trazer essas notícias aqui. Eu agradeço mais uma vez o professor Washington, desejo a ele uma ótima semana, um abraço e agradecer pela oportunidade de estar falando aqui com o nosso povo, trazendo a sua ideia para o nosso povo do sul do estado do Piauí.